Vamos orar. Pai, te damos graças por esse dia tão precioso e porque o Senhor é bom e porque tu estás aqui presente e nós nos reunimos aqui com esse propósito para ouvir a tua voz, para ouvir o Senhor falar conosco. Obrigado pelos louvores, pela adoração. Te louvamos porque é tão privilégio é tão grande, Senhor, podermos nos ajuntar, estar juntos, podemos desfrutar da companhia uns dos outros e também da tua presença. Espírito Santo, vem nessa hora, inunda esse lugar, esse ambiente, com a tua presença abençoadora. Repreendemos agora todo espírito contrário, toda divisão, toda distração, todo espírito de dispersão seja repreendido agora, enquanto os olhos do nosso coração são abertos para ver e compreender e receber aquilo que o Espírito Santo quer dizer à igreja hoje, em nome de Jesus. Todos dizem amém, amém. Nós estamos hoje, amados, na terceira semana da nossa série de mensagens, cujo tema é Em Tempos de Crise. Hoje a parte 3, terceira parte, terceira semana, em tempos de crise. Quando falamos de crise, dá a impressão que é uma coisa assim que acontece de vez em quando ou não deveria acontecer. Ninguém gosta de crise. E desde que os primeiros pais, os nossos primeiros pais foram expulsos, do paraíso, desde essa época, que crise é algo comum na vida de todo mundo, porque desde que o homem pecou e foi separado da presença de Deus, ele começou a entrar em crise e vive até hoje. O mundo, portanto, vive no maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e por causa disso, constantes crises estão acontecendo todo o tempo. E também, se daqui a 100 anos alguém estiver ouvindo essa mensagem no YouTube, ou se Jesus não voltar antes, é claro, o mundo continuará em crise. Crises são o ambiente onde nós vivemos. Mas crise, embora seja uma mudança, possa significar uma mudança brusca, possa significar uma alteração inesperada, indesejada, pode ser uma situação de tensão, de estresse, uma situação de escassez, que provoca distúrbios na vida, na família, numa sociedade, nos relacionamentos. Crise, para nós, precisa ser entendido como, primeiro, crise é uma oportunidade. Crises sempre serão oportunidades que você tem de crescer, diga amém. Nunca repudie uma crise, eu acho que aquilo é uma tragédia. Procure perguntar a Deus: Senhor, o que é que o Senhor está me ensinando, quer me ensinar nessa crise? Mas crise é, além de uma oportunidade, é o momento de você saber reconhecer que os céus não estão em crise, mas você e eu estamos em Cristo Jesus. Quantos aqui recebem essa verdade em nome de Jesus? Na época de Elias, o profeta, havia em toda a nação de Israel uma crise muito grande, uma crise sem precedentes, e ela era, primeiro, de natureza moral. Em todas as épocas e em todas as sociedades, Satanás, o nosso inimigo, sempre vai tentar remover as âncoras morais, destruindo os fundamentos que mantém uma sociedade de pé. Hoje não é diferente. Naquela época, a rainha Jezabel, mulher de Acabe, o rei, ela era filha de Etbaal, rei de Sidom, e era uma mulher pagã, e ela trouxe consigo todas as suas práticas malignas. Ela promoveu a desconstrução da família e do casamento. Você pensa que isso é coisa de hoje, de agora?
né? Você pensa que isso começou a acontecer há pouco tempo? Não, ela já fazia isso, já promovia isso. Ela estimulou as relações sexuais ilícitas entre jovens e ela estimulou de forma terrível a depravação como um estilo de vida. Mas a crise em Israel também não era só de natureza moral, era de natureza espiritual, porque as duas coisas andam juntas. Ali também, Jezabel promoveu o culto a um falso deus chamado Baal, um deus cananeu que era chamado deus da fertilidade, da agricultura e da chuva. Portanto, ao pecado da imoralidade da nação acrescentou-se também mais o pecado da idolatria. Irmãos, e todas as vezes que uma pessoa, uma família, uma cidade, um povo, uma nação começa a praticar esses pecados, elas ou eles vão sofrer as consequências, porque a Bíblia diz que o pecado tem consequências. É nesse ambiente que o profeta Elias aparece, e como nós lemos na primeira semana, em 1º livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1, Elias aparece diante de Acabe, se apresenta diante de Acabe, o rei, e diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Naquele momento, um grave, terrível confronto de deuses foi desatado. O principado, que tinha por nome naquela época de Baal, principado demoníaco, que exige adoração para si mesmo, que dominava aquele lugar, aquela região. Ali começou então a haver um confronto muito grande que haveria de culminar com o conflito lá no Monte Carmelo, algum tempo depois, quando Elias desafiaria os profetas de Baal ali no Monte Carmelo. Nós passamos então pelo capítulo 17 de 1 Reis, e na última semana vimos que Deus, depois de alimentar Elias na beira de um riacho, mandando para ele todos os dias pão e carne através de corvos, Deus então mandou Elias para Sarepta. Sarepta, um lugar fora de Israel, onde ele foi alimentado por uma viúva. E por um tempo ele ficou ali. No capítulo 18 de 1 Reis, versículo 1, diz assim: muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano. Note que já faziam 3 anos que não chovia sobre a terra, desde que Elias havia profetizado sobre aquele tempo. No 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Elias, o profeta, estava em Sarepta, mas Deus diz: olha, acabou o tempo aqui, mais uma estação foi encerrada. Se você acompanhou desde a primeira mensagem, você vê que quando a estação de Querite, do ribeiro de Querite, acabou, Deus disse: agora está na hora de você ir a Sarepta. E Elias foi e obedeceu. Nós já vimos que o milagre está escondido sempre na obediência. Quando você obedece, Deus vai se encarregar de fazer a provisão. Elias foi para Sarepta, uma viúva, num tempo de seca, num tempo de escassez. Deus usa coisas que a gente não imagina, porque Deus não está limitado às circunstâncias. Deus não tem limites, Deus é ilimitado. Deus anda e vive no sobrenatural, e nós precisamos vir andar com Ele também nesse nível de sobrenatural. Aí quem recebe, diga amém. Versículo 17 de 1 Reis 18, Elias se apresenta diante de Acabe, e quando Acabe vê
versículo 17 diz: vendo-o, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? Versículo 18, respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Versículo 19, agora, pois, manda juntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros e a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas do Monte Carmelo. Então Elias, versículo 21, se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham entre eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Então eles foram preparar, escolheram um novilho, prepararam um altar, colocaram lá como era de costume, partiram o novilho e começaram a invocar o nome de Baal. Passaram toda a manhã invocando e não havia nenhuma resposta. No versículo 27 do capítulo 18, diz assim: ao meio-dia, Elias zombava deles. Você imaginou no meio de um conflito daquele tamanho, Elias ter senso de humor para zombar daquele povo? Todas as vezes que Deus mandar você fazer uma coisa, pode ficar tranquilo que vai dar certo, mesmo que seja um confronto de altares. Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Por que não houve nada disso? Porque são ídolos, são falsos deuses. Ídolos são como o Salmo 115 diz: eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não apalpam, não sai nenhum som da sua boca, tornem-se iguais a eles todos os que os adoram. Não respondeu, porque são ídolos. Mas aí no versículo 30 diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Diga comigo: Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Em tempos de crise, restaure o altar do Senhor. Diga para o seu vizinho: em tempos de crise, restaure o altar do Senhor. O que é um altar, pastor? Isso não tem nada a ver com a nossa cultura hoje. Nós não temos mais altares de onde se sacrifica animais como se fazia antigamente. Naquela época, na antiguidade, o altar era esse lugar. Existiam 2 tipos de altares na cultura hebraica: um altar do sacrifício, onde os animais eram oferecidos em holocausto, e havia um altar do incenso dentro do templo, onde eram oferecidos incenso ao Senhor. Mas esse altar aqui
era um altar do sacrifício, mas seja um ou outro, ambos apontavam para a comunhão entre Deus e o homem. Embora o altar seja um lugar de sacrifício, ele também significava lugar de rendição, lugar de adoração, lugar de restauração. Aliás, irmãos, restauração é o tema que está presente em toda a Bíblia. Um dos principais temas da Bíblia é a restauração. Em Cristo Jesus, toda a humanidade caída já foi restaurada. Em Cristo Jesus, todos os seres humanos já podem ser restaurados, já foram restaurados na cruz do Calvário. Em Cristo, todos nós podemos ser redimidos e restaurados à sua presença. Quem vai dizer amém aí? A situação espiritual, então, de Israel naquele tempo, não era muito diferente da nossa situação de hoje. Cada um deseja adotar o seu próprio Deus, ou alguns querem ser o seu próprio Deus, querem fazer suas próprias leis, querem determinar a sua própria moral, e há ainda daqueles que querem servir a Deus e servir a Baal, querem servir a Deus e servir ao mundo, querem servir a Deus e servir a si mesmo, querem servir a Deus, mas não abrem mão de tudo que pensam, acham, praticam. Essas coisas são incompatíveis. E por causa desse cochear entre dois pensamentos, por causa dessa dúvida entre adorar Baal e adorar a Deus, por causa dessa dicotomia entre olhar para Baal como um Deus que pode ajudá-lo ou oferecer a Deus sacrifícios, o povo de Israel estava titubeando covardemente entre essas duas ideias ou esses dois deuses, a ponto de Elias chegar e dizer: até quando vocês vão ficar cocheando entre esses dois pensamentos? É hora de decidir. Se Deus é Deus, seguir. Se Baal é Deus, seguir. Mas vocês não podem continuar dessa maneira. E quando Elias restaura o altar que estava em ruínas, a pergunta que a gente faz é: quando é que o altar da sua vida fica em ruínas? Quando é que o altar de uma nação fica em ruínas? Primeira coisa que a gente aprende com esse texto, amados, é que o altar fica em ruínas quando nós não tratamos seriamente com o pecado. Diga comigo: quando não tratamos seriamente. Vamos dizer todos juntos? Quando não tratamos seriamente com o pecado. 1 Reis, o primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 30, diz que Acabe, que era filho do rei Onri, fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Verso 31 diz: como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que foi um rei mau de Israel. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Acabe foi um dos piores reis que Israel já teve. Pecado, amados, é coisa séria. Nós precisamos saber e entender isso. Reconhecer que pecado é coisa séria. O inimigo quer que você chame pecado de outra coisa. O inimigo hoje quer que você chame pecado de problema. Eu tenho um problema. Outros querem chamar pecado de uma pequena falha. Uma pequena falha que a gente está tentando aqui corrigir. Não, pecado é pecado. Mais ainda, para alguns, falar de pecado é ofensivo. O espírito maligno do politicamente correto diz: você não pode falar essas coisas, ofende. Pecado é um negócio muito feio, né? Falar de sangue de Jesus, que coisa mais, né, indelicada. Mas sabe de uma coisa? É assim que a Bíblia Sagrada chama. A Bíblia Sagrada chama pecado de transgressão das leis de Deus, e cuja transgressão leva à morte. E somente o sangue de Cristo Jesus pode nos libertar dessa morte eterna.
Isso nós nunca vamos poder modificar nem negociar jamais. O sangue de Jesus é o único capaz de resolver o problema do pecado do homem. E a Bíblia diz que todos nós pecamos, todos pecaram e foram separados da glória de Deus, necessitam ser restaurados à presença de Deus. A segunda coisa que aprendemos aqui é que o altar fica em ruínas quando não fazemos separação entre o santo e o profano. Vivemos num tempo que mistura tudo. É tudo normal. Ô pastor, nada a ver, pastor, que nada, que bobagem, né? Alguém já disse que lá no inferno vai ter assim uma balada com aquela luz piscando na frente assim, com uma frase: nada a ver, 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 nada a ver. E os capirotos só, né? No lugar que a Bíblia diz que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Salmo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você sabe por que o altar de Deus estava em ruínas? Porque primeiro Baal não exige, ou não exigia, nada além de oferendas ou rituais. Nós preferimos um Deus com quem a gente possa negociar, sim ou não? Quem está entendendo? A gente quer um Deus que a gente possa negociar, dizer: não, peraí, mas não é bem assim, né? Vamos negociar, esse negócio está muito difícil, está muito duro, né? É impossível, pai, você sabe, somos humanos, né? E como é que a gente faz? Vamos dar aqui um jeito, né? Nós não gostamos de um Deus que possa negociar, não gostamos de um Deus que exige de nós, como Cristo diz claramente, que nós precisamos negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz todos os dias. Baal não está nem aí. Baal não se importa se você é mentiroso ou você é um fofoqueiro. Baal não se importa se você é adúltero, fornicador ou profano. Baal não se importa se você é invejoso, se você é cobiçoso, se você é um beberrão. Ele não se importa, contanto que você ofereça para eles lá os rituais que ele exige. Quando não fazemos separação, amados, entre profano que é santo, nós arruinamos o altar da nossa vida. Diga misericórdia. Terceira coisa que aprendemos nesse texto é que o altar fica em ruínas quando Deus já não é mais a primazia na sua vida. Quantas pessoas começaram bem e hoje já não estão bem mais? Quantas pessoas começaram bem a carreira com Cristo e ao longo do tempo foram perdendo, foram menosprezando a caminhada com o Senhor, foram sendo enganados, foram sendo atraídos, e agora a Bíblia é só um livro que está lá na mesa dele, e agora a comunhão com os irmãos é uma coisa esporádica ou de vez em quando. Para ele não é mais, Mateus 6,33 não é mais prioridade quando diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vi uma frase esses dias que diz assim: você perderá tudo que você colocar no lugar de Deus. É inútil. Se você colocar a sua carreira no lugar de Deus, você vai perdê-la. Se você colocar sua vida, sua família, sua mulher, seu marido, seus filhos, seu negócio, seu trabalho acima e no lugar de Deus, você vai perdê-lo. A promessa é para quem coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e aí a promessa diz: todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas se você inverter isso, você vai perder. Diga misericórdia.
São aqueles que começaram bem, agora estão bem na vida, né? Se acham bem. Quando começaram, precisavam tanto de oração, precisavam tanto de apoio, né? E estava lá no começo da vida, e começou ali, a gente vamos orar para Deus dar um emprego, ele consegue um emprego, começa um negócio, ou está sozinho, e Deus manda aquela mulher abençoada, aquele marido abençoado, e constrói uma família. Daqui a pouco as coisas melhoram, e ele agora já tem um emprego, já tem o seu carrinho, já tem sua casa, já tem, né, e começa a melhorar de vida e começa a piorar de vida espiritual. Deus não é mais importante. Para que Deus? Já está tudo bem, já tenho casa, já tenho família, já tenho amigos, já tenho dinheiro para passar o fim de semana. Que você não foi na igreja essa semana? Não, a gente passou, foi não sei para onde, viajou. Legal, puxa, que legal, viu? Muito bom a gente passar um final de semana assim num spa desse da vida, né? Numa praia deserta dessa, é uma benção. Chama o pastor vai também com você. Estou dizendo, não estou falando disso, estou falando que agora isso virou prioridade. Deus não é mais a sua primazia. A pergunta é: se o altar do Senhor está em ruínas, como restaurar o altar do Senhor na sua vida? Pergunta para o seu vizinho: como restaurar o altar? Primeira coisa que eu quero compartilhar com você, para a gente terminar, umas 3 coisas em primeiro lugar, rejeite todo o espírito de divisão no corpo de Cristo. Diga comigo: rejeite todo o espírito de divisão no corpo de Cristo. Elias tomou 12 pedras, segundo o número das tribos de Israel. 1 Reis capítulo 18, versículo 31 diz assim: tomou 12 pedras, segundo o número das tribos de Israel, dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. O que acontecia naquela época? Olhe para mim agora. O reino de Israel havia sido dividido. Logo após a morte do rei Salomão, o reino foi dividido em reino do norte, com 10 tribos, e reino do sul, com 2 tribos, tendo como capital Jerusalém, e o reino do norte, capital Samaria. Esses reinos estavam divididos, mas aqui, quando Elias vai restaurar o altar do Senhor, ele não toma 10 pedras, que era o reino de Israel onde ele estava naquele momento. Ele tomou 12 pedras, ou seja, ele sabia que a bênção de Deus se encontra na unidade. Todas as vezes que você vê lugares de conflito, de confusão, de contenda, divisão, são lugares onde Satanás está fragmentando, destruindo. Todo espírito de divisão tem esse objetivo, de separar, de enfraquecer, de pulverizar os esforços. Irmãos, a unidade é a coisa tão importante que o próprio Senhor Jesus orou pela unidade do corpo de Cristo. Quando ele orou em João capítulo 17, versículo 21, diz assim, ele orando, ele disse: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus orou pela unidade do corpo de Cristo, amados. Nós precisamos crer que estamos debaixo dessa promessa. Diga: eu estou debaixo dessa promessa. Estamos debaixo dessa promessa, a promessa da unidade do corpo de Cristo. Mas para restaurar o altar do Senhor na sua vida, segundo lugar, torne sua vida um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso que diz Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo escrevendo diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês.
Não se amoldem ao padrão deste mundo. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos aqui querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Está aqui a receita. Não se amoldem ao padrão desse mundo, não tomem a forma desse mundo, não assimile seus pensamentos, sua cultura, suas ideologias. Irmãos, nós estamos vendo hoje, parece que cada dia a gente se surpreende mais ainda com tanta maldade nesse mundo. Semana passada, 2 semanas atrás, eu acho, eu falei aqui, eu acho que domingo, sobre isso, porque essa semana nós tivemos outro espetáculo muito parecido na Argentina. A outra semana foi na Irlanda. As mulheres comemorando, celebrando a aprovação do aborto. E elas choravam, emocionadas, se abraçavam, tipo assim, finalmente descobrimos a cura do câncer. Finalmente, parece, né, que era alguém que estava assim, ou ganhamos a Copa do Mundo. Não, elas estavam comemorando o direito de matar seus próprios filhos. Essa semana foi a vez da Câmara dos Deputados da Argentina aprovar, por uma estreita e apertada margem, sim, mas aprovaram 129 votos a 124. Aprovaram e ainda tem que ir para o Senado deles lá. Espero que isso seja barrado no Senado. Mas estavam lá na praça, comemorando, celebrando, chorando de alegria, porque agora nós podemos matar nossos filhos amparados pela lei do nosso país. Não são demônios, mulheres endemoniadas, homens endemoniados. Que tipo de espécie de ser somos nós, que celebramos o direito de matar bebês indefesos? O único lugar mais sagrado, mais protegido que um bebê deveria estar, na barriga da sua mãe, hoje é um lugar perigoso. Mas a gente sabe que isso tudo aí tem a ver com o príncipe desse mundo. O mundo jaz no maligno. Mas eu creio que nós temos um papel muito, muito importante. Nós podemos orar. Se você crê no poder da oração, acho que com esse amém você não crê, não. Eu creio que nós podemos orar. Porque a nossa luta não é contra aquelas mulheres, elas não sabem o que estão fazendo, são loucas, piradas da cabeça. Nossa luta é contra principados e potestades que estão atuando através delas. Elas são apenas inocentes úteis à agenda satânica desse mundo. Mas eu e você podemos fazer alguma coisa, diga em nome de Jesus. Nós não vamos nos amoldar, não vamos dizer que o certo está errado, nem que o errado está certo. Nós vamos dizer o que a palavra de Deus diz. Em terceiro lugar, para restaurar o altar do Senhor na sua vida, é tempo de oferecer a Deus sacrifícios de louvor. Diga comigo, sacrifícios de louvor. Hebreus 13:15 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Com seu sacrifício único, singular, Jesus Cristo suspendeu toda a ordem sacrificial do Antigo Testamento. Não mais precisamos de sacrifícios de animais, não mais precisamos derramar sangue de animais, porque através dele, através de Jesus Cristo, passa agora a vigorar um novo serviço de sacrifícios, não de animais, mas de louvor, de adoração e de gratidão.
Assim como os sacerdotes da antiga aliança ofereciam animais como objeto de louvor e adoração, nós aqui chegamos mais cedo e temos um tempo de adoração com essa banda maravilhosa, abençoada, esses músicos de Deus, e oferecemos agora sacrifícios de louvor. Irmãos, que coisa maravilhosa, não tem comparação com a antiga aliança. Imagina que se estivéssemos num templo da antiga aliança, havia um altar ali fora, cheiro de sangue, cheiro de fumaça, tinha que queimar a carne, degolar um novilho como oferta pelo pecado, todo dia, todos os dias, pela manhã e à tarde eram oferecidos animais. Jesus fez isso uma única vez para sempre. E eu e você agora fomos beneficiados por esse sacrifício único. Ele ofereceu-se uma única vez e nós oferecemos sacrifícios todo dia, mas sacrifícios de louvor, de adoração, de gratidão. Diga amém. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, ele diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual para ser de sacerdócios santos, a fim de oferecerdes, vamos dizer juntos? Oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Você e eu agora podemos oferecer sacrifícios que agradam a Deus, porque nós fazemos por meio de Jesus Cristo. Ele é aquele sumo sacerdote que entrou uma única vez no Santo dos Santos, não com sangue de bodes ou de novilhos, mas com seu precioso sangue, se ofereceu por todos nós, cujo sacrifício foi aceito por Deus para sempre e tornou-se a nossa própria justiça. Por causa disso, nós todos os dias entramos nesse lugar, por esse novo e vivo caminho que Jesus abriu, e oferecemos a Ele sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, sacrifícios de louvor e de adoração. Que privilégio, irmãos. Vamos chamar aqui a banda, por favor. Vamos ficar todos de pé.